Olá, que bom você por aqui. Sei que você já me conhece, mas caso você não me conheça, eu sou a professora Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade, e nós estamos aqui em mais um episódio com as ciências jurídicas para tratarmos temas que sejam relevantes para a sua formação, para a sua atuação no mercado de trabalho. E eu convidei o professor Fernando Kass, que tem atuação tanto na área jurídica quanto na área da educação, para falarmos de um tema que é muito interessante, que é o direitos humanos na educação. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Obrigado, professora, pelo convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, desse assunto tão importante com vocês. Chega mais! Você tem a noção da importância dos direitos humanos na educação? Independente se você está lá no ensino básico, fundamental, ensino superior, entender os direitos humanos e entender a repercussão desses direitos na sua formação acadêmica é de suma importância. A Gran Faculdade teve uma preocupação em permear todos os cursos com essa interlocução dos direitos humanos. Isso por quê, professor Fernando? Não é porque é uma preocupação só da Gran Faculdade, devia ser uma preocupação de todos. Os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana está respaldado na Constituição como uma cláusula pétrea, como uma garantia fundamental a todos aqueles que são sujeitos de direito, independente se existe a capacidade ou não. Falar em direitos humanos é falar de assertividade, é falar de igualdade, é falar de respeito às diferenças, é falar de tolerância religiosa, é falar de você entender o mundo em que você vive de maneira plural e não só da maneira que você acha correta. E aí eu trouxe o professor Fernando para que a gente possa fazer essa interlocução. Porque, professor Fernando, há uma preocupação nos cursos das ciências jurídicas de colocar disciplinas transversais, como ética, responsabilidade, o ensino dos direitos humanos, uma educação antirracista, porque isso é relevante para qualquer forma de ensino superior no país. Agora, me responda, os direitos humanos na educação, como que isso impacta na prática? Bom, professora, quando a gente lida com grupos, pessoas distintas, pessoas diferentes, nós temos cada um com a sua peculiaridade. E mais do que nunca, o nosso papel, tanto quanto operador da área jurídica, quanto professor especialmente, por ser ali inerente à profissão, é poder trazer o debate, trazer o diálogo. E diálogo esse, pessoal, é para você ter ali conhecimento basilar, seja questões religiosas, sociais, de gênero, de raça, para então você poder passar isso além, para o conhecimento além para os alunos, para os educandos, para esses cursistas que estão buscando esse conhecimento. E mais do que nunca, quando você passa esse conhecimento, as pessoas elas têm um outro olhar. Então, não só aqui na Gran, quando a gente constrói o material pensado ali especialmente para esse campo de atuação, para esse respeito, para esse conhecimento, esse contato com esse conteúdo em si, a gente precisa também abarcar isso na nossa profissão. E aí, muitas disciplinas desse viés, às vezes são assim, é muito teoria, poxa, quero uma coisa mais prática. Mas, gente, é importante a gente lembrar que para a prática eu preciso ter conteúdo. Fato. Eu não vou conseguir ser ali, de repente, um operador da área jurídica, poder ali fazer uma peça, fazer uma defesa, fazer um relatório técnico, se eu não conheço, se eu não tenho, professora, um conhecimento social. Fato. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha única e exclusivamente com a legislação, mas não é só a legislação que nutre o que o operador da área jurídica necessariamente faz. Eu preciso ali dissertar sobre, trazer assuntos, contextualizar. E mais do que nunca, aí passando já para a minha seara educacional, eu preciso também ter esse conhecimento para poder trabalhar com aquele aluno ali o que ele pode, o que ele não pode. Por quê? A gente tem a liberdade de expressão, isso aí
está na nossa Constituição, só que liberdade de expressão é até onde a lei me permite ir. Então, eu não posso falar sobre determinado assunto, né? Ah, eu tenho liberdade de expressão. Não, não é bem assim. Você pode ter liberdade de expressão desde que você traga uma fala contextualizada que não vá ferir nenhum direito da outra pessoa. E para você poder ter um tipo de fala, né, que não vá ter esse tom pejorativo, você precisa ter o conhecimento teórico. Então, pessoal, é muito importante esse conhecimento e poder propagar isso no nosso campo, né? Quando a gente vai também ali para o nosso campo profissional. Então, o que vocês precisam entender, professora, né, é que tanto a área jurídica quanto a área educacional, quando você tem esse conhecimento, né, o que caracteriza, por exemplo, a diversidade, qual a importância da diversidade, por que ter uma turma ali heterogênea é importante para a construção daquela identidade daquela turma, daquelas pessoas, a contribuição de culturas regionais, né, o que cada estado, cada cidade pode vir a contribuir. Então, essas contribuições é que fazem ali uma formação cidadã completa. Eu tenho sim que valorizar o que o meu colega, que é de outro estado, traz para o meu, porque aquela cultura ela tem que ser respeitada, assim como a minha cultura tem de ser respeitada. A pessoa de outro tipo de gênero em si, ou... Desculpa, pensei que fosse importante. Você achou que eu ia falar? Não, pode continuar que eu tô adorando. Tá. A pessoa de outro gênero em si, a pessoa ali, para ela não se sentir ofendida, para ela, de repente, não achar que ela está sendo vítima de uma homofobia, você precisa trazer ali com ela e também a sua informação pode fazer com que aquela pessoa ali saiba que ela tem o direito de reclamar se ela passar por certos comportamentos. Então, o conhecimento, professora, teórico que o professor deve passar ali em sala de aula é justamente para informar, como também para proporcionar que aquele cidadão possa exigir que ele tenha ali um direito resguardado. Sim. E é uma própria exigência do próprio MEC que o ensino ele seja transversal, né, professor Fernando? Eu preciso permear, independente se eu estou fazendo jornalismo, estou fazendo direito, estou fazendo ciências jurídicas, se eu estou fazendo o curso lá de segurança pública, psicopedagogia, independente disso, eu preciso ter uma educação transversal. E eu preciso alertar isso aqui, que é uma fala do professor Fernando, que vem em ótima hora, e é no sentido de, muitas pessoas alegam, professor Fernando, não, é porque eu não sabia. Eu estou aqui para aprender. Você já ouviu essa? Eu estou aqui para aprender. Então, eu estou ofendendo a pessoa, tá? Me desculpa porque eu não sabia. Gente, tem um preceito no direito que fala que ninguém pode alegar desconhecimento da norma ao intuito de descumpri-la. Não existe isso. A ofensa, o desrespeito, o racismo, a questão da intolerância religiosa, a questão de todas as violências aos vulneráveis, ela precisa ser extirpada, porque isso realmente não é uma manifestação de liberdade de expressão ou desconhecimento. E se você não desconhece, você precisa aprender. E é por isso que a Gran Faculdade aposta em conteúdos transversais de ética e responsabilidade, em conteúdos transversais de qualificação e formação tecnológica, porque são assuntos, professor Fernando, que corroboram para a implementação dos direitos humanos na educação. Você concorda? Com certeza. Inclusive, professora, os nossos cursos de ciências jurídicas, gente, vocês têm que entender que vocês vão lidar com pessoas. E como eu lido com essas pessoas? Se, de fato, né, pessoal da criminologia da segurança pública, você vai se deparar o tempo todo com pessoas tendo comportamentos e você vai fazer ali uma prévia do que aquele comportamento pode ser dentro da lei ou aquilo ali extrapola a lei, então eu tenho que agir de determinada maneira. Então, mais do que nunca, fazer esse conhecimento, você poder ali conversar com aquela pessoa, você poder atender aquela pessoa e de repente ver que ela de fato é vítima de uma violência, ela é vítima de uma fala preconceituosa, faz parte da sua profissão. Sim. Tá? Então, quando a gente lida com pessoas, gente, a gente precisa saber lidar com aquela pessoa no sentido de eu vou te ouvir, você vai me ouvir, nós vamos chegar a uma conclusão e dali, então, eu vou te orientar o que você tem que fazer. Exato. Isso é inerente à profissão. Não só
pessoal da área jurídica, como também da área educacional. Isso faz parte, né, do que a gente encara no nosso dia a dia. Então, eu trago aí essa importância para que vocês valorizem essas disciplinas, valorizem esses conhecimentos, né, tenham ali toda uma visão social das causas. Nós estamos tendo aí comportamentos que estão vindo, cada ano que passa, novos tipos de comportamentos, estão vindo novas classificações, enfim, diversas modificações sociais estão sendo implementadas na nossa sociedade. E o bom profissional é aquele que se atém a essas mudanças e sabe lidar com essas mudanças para poder o quê? Atender a todos. Sim. Se eu me restringo somente a um público, eu corro sério risco de repente, não estar preparado ali para uma questão de concurso que é de um tema atual. Exato. Ou então, eu tenho uma concepção errônea daquele comportamento porque eu não li, eu não tive contato com um teórico que faça uma defesa. E aí eu vou contra esse comportamento, contra, de repente, esse teórico, por um achismo meu. E aí você perdeu uma pontuação na sua prova, você perdeu um cliente. Então, depende do seu papel enquanto estudante, enquanto cursista, buscar esse conhecimento. E o ser profissional, você até pode ter percepções, pensamentos e guardar para si. Mas o seu profissional não pode, em hipótese alguma, extrapolar o que a lei assim diz. Fato. Maravilhoso, professor Fernando. Esse tema, a gente ficaria aqui horas, né, debruçado sobre ele, mas infelizmente a gente não tem todo esse tempo e eu tenho certeza que os nossos alunos vão querer que a gente faça outras lives, explorando outros aspectos também dessa questão dos direitos humanos na educação. E eu digo sempre que é muito simples cumprir os direitos humanos. É só você se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que agissem dessa forma comigo? Quando você se coloca no lugar do outro, você passa a compreender que você não tem que aceitá-lo, você tem apenas que respeitá-lo. O que você quer, o que você não quer, é você, não é que o outro tem que querer. A partir do momento que eu entendo o outro como um ser individual e autônomo, independente de mim, eu consigo conviver em sociedade, sou um profissional melhor, um estudante melhor, um filho melhor, um colega de trabalho melhor. Muito obrigada, professor Fernando. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.